Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Cleferson Loureiro, professor de História. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito do Tiradentes, tá? Tiradentes, na verdade, ele é um jovem do Brasil do século XVIII que morreu, né, como participante de um movimento que foi o movimento da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. O movimento da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira foi um movimento organizado ali por parte da população de Minas Gerais, que fique bem claro isso, Minas Gerais, que estava querendo se separar separar essa região de Portugal. Logo, primeira coisa que nós temos que entender é que Tiradentes não lutou pela pátria, não lutou pela nação, não morreu pelo Brasil e não morreu pela nação brasileira. Ele morreu porque ele participou de um movimento que queria separar Minas Gerais de Portugal. Aí, por que o professor queria separar Minas Gerais de Portugal? Porque naquele momento, no século XVIII, havia uma elite mineradora na região de Minas Gerais, uma elite mineradora, uma elite de escravos, uma elite de comerciantes, uma elite de donos de terras. E essas pessoas elas queriam que separar de Portugal por conta dos impostos de Portugal. E se aproveitando logicamente, né, dessa tentativa de separação, chegaram aqui no Brasil as ideias iluministas, o liberalismo, olha aí, o liberalismo econômico, o liberalismo político, o liberalismo religioso, libera. Essa elite gostou muito das ideias liberais que estavam em toda a América Latina, chegando em toda a América Latina. E chegaram primeiramente onde? Nos Estados Unidos da América, tanto que em 1776 aconteceu a independência dos Estados Unidos da América da Inglaterra. E a partir daí, então, os Estados Unidos, baseado na teoria do destino manifesto, que eles foram um povo escolhido por Deus para libertar a América do jugo da colonização. Olha aí, eles começaram uma doutrina de expansão desse liberalismo por toda a América Latina. A expansão liberal norte-americana no continente americano começa no século XVIII. Olha só para você entender aí. O Brasil, então, empolgado com essas ideias, né? A elite brasileira, logicamente, empolgada com essas ideias, né? O senhor começa a se organizar secretamente, reuniões à noite, né? Sob a luz da lamparina, tudo mais. Aí fizeram um movimento bacana para buscar separação de Minas Gerais. Olha só, isso em 1789. Em 1798 acontece um outro movimento parecido com esse na Bahia, que é a Conjuração Baiana, com uma diferença, é que lá na Bahia, os baianos, a maioria eram pobres, eram escravos, eram alfaiates, tanto que essa revolução na Baiana, esse movimento na Bahia, ele também é chamado de Conjuração dos Alfaiates. Olha aí, só que tem características diferentes. Por quê? O baiano é popular, o mineiro é elitista. O baiano quer o fim da escravidão, uma parte dos baianos, sendo que os mineiros querem a manutenção da escravidão. Então hoje nesse feriado, é um feriado que você comemora Tiradentes, né, que morreu lutando por Minas Gerais, que morreu lutando, defendendo a continuidade da escravidão, que morreu lutando para manter o grande latifúndio, que morreu lutando para manter os direitos nas mãos dos ricos, tanto que ele era o único pobre do movimento, ele era o único pobre, ele era um soldado, e aí quando você fala intendente, o que é um intendente? Intendente era uma autoridade no Brasil, beleza? Lá no século XVIII. E aí, o Tiradentes, ele morreu como inconfidente. A Inconfidência Mineira quer dizer traidores, traição. Ele traiu quem? Ele traiu a coroa portuguesa, ele traiu o rei, ele traiu a nação que tanto fez pelo Brasil, que foram os portugueses. Olha aí, dentro dessa ótica da colonização portuguesa. Beleza? Por esse motivo ele foi morto, foi esquartejado, entendeu? Foi enforcado, foi esquartejado e cada um pedaço dele foi mandado para uma parte do Brasil para que ninguém viesse copiar o Tiradentes. Aí tu se pergunta assim, mas por que ele é um herói? Não entendi por que ele é um herói. Sabe por que ele é um herói? Porque no Brasil não tem herói. Porque no Brasil não tem uma pessoa que morreu lutando pelo Brasil. Entendeu agora? Porque quando foi fundada a República Brasileira, o Partido Republicano e os republicanos que tomaram conta depois disso aí, né, eles precisavam criar a imagem de alguém que tivesse uma liderança, uma ideia de liderança do povo brasileiro. E nós não temos, pô.
Tá entendendo aí? Então eles pegaram Tiradentes, e tem mais, Tiradentes não tinha aquele cabelão comprido, bonitão, não, parecido com Jesus Cristo. Sabe por que Tiradentes, que nós conhecemos no livro didático, ele tem um cabelão? Sabe por quê? Porque as pessoas associaram a ideia dele, a de Cristo, como Marte. Porque quem é o homem mais famoso do Brasil, mais conhecido do mundo? Quem é? É Jesus Cristo, pô. E aí, então, quando você pega qualquer relação com Jesus Cristo, as pessoas, elas identificam. Ou seja, Tiradentes foi uma criação, né, do governo brasileiro, da elite brasileira, para fazer com que o povo entendesse que Tiradentes lutou por um país, por uma nação que estava nascendo naquele momento. Ou seja, então, se Tiradentes, que era parecido com Cristo, morreu lutando pelo Brasil, quer dizer que ele morreu lutando por uma coisa boa. Olha aí, a construção de um herói nacional. Isso aí foi para fazer com que o povo apoiasse a proclamação da República no Brasil, para que o povo apoiasse o regime republicano. Tiradentes foi uma figura usada pela elite brasileira para que o povo compreendesse que a República era algo bom para todo mundo. Ou seja, a elite que estava ali no poder, que estava tomando o poder naquele momento, que tirou o imperador do poder, entendeu? Que queria continuar governando, mas queria governar com o apoio de quem? Do povo, porque quem dá a base do governo é o povo. O povo precisa conhecer. Então pegou a imagem do Tiradentes, falsificou aí uma ideia de herói, e hoje nós temos um feriado para um revolucionário, para um que morreu como bandido, hoje nós comemoramos a vida de um traidor de um rei, entendeu? Nós estamos comemorando a traição, dia 21 de abril. E tem muitas pessoas que se aproveitam desse dia, né, do Tiradentes, para dizer que ele é patriota. Não, ele não é patriota. Tiradentes nunca foi patriota. Tiradentes era defensor de uma nação em Minas Gerais. Tá? Tiradentes é defensor de uma nação criada pelos mineiros e não pelo Brasil. Tá bom? Então que fique bem claro isso aí, para que você, né, desperte aí essa mente, só para esclarecer um pouquinho da história do Brasil para vocês, o quanto nós fomos enganados também pela história do Brasil. Tá ok? Com esses falsos heróis. Heróis são produzidos a todo momento na história do Brasil, porque nós somos carentes de pessoas que lutem pelo povo. O povo não teve realmente ninguém que lutou por ele, que tivesse lutado por ele durante esses 500 anos de história que nós temos na história do Brasil. Ok? Então Tiradentes é uma farsa criada pela elite brasileira, criada pelo governo brasileiro, para que você pudesse entender que a República era boa para todo mundo, que a República não era somente para eles, que a República era para todos nós. E nós entendemos que nós fomos enganados, porque a República Brasileira, ela não é de todos, ela é de uma minoria, de uma oligarquia, de um pequeno grupo que se beneficia principalmente no momento de pandemia. Ok, galera? Fique com Deus. Vamos lá.